Erianda Erenenai que está falando agora. O espírito que habita esse corpo. Eu tinha muito para falar para vocês. E eu vou falar muito mais. Eu só estou começando. Nós vamos consertar tudo que tentaram destruir. Acabou para os répteis. Acabou para os draconianos. Acabou para os trevosos, porque a luz chegou. E quando a luz chega, o inferno treme. Porque na luz tem Deus e vocês não são maiores do que Deus. Eu estou falando, não é com todos não. Mas com uma grande quantidade de pessoas. Obrigado, tá? Pela presença de vocês, tá? Trabalho, como vocês sabem, a gente faz de coração. Nossa intenção é ajudar. Por amor. Tá bom? Não existe nenhum interesse pessoal. A gente faz de coração. Como energia não mente, é só sentir. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos. Casa cheia mais uma vez. Tá bonito. Tá crescendo. Vai ter muitas palestras. Vão ter muitas palestras esse ano. Bastante. Tendência é só aumentar. Então vamos começar? Em mundos primitivos, atrasados evolutivamente no universo, mundos geralmente de provas e expiações, os que são muito primitivos, também isso existe, dependendo do nível o qual aquela humanidade está, o nível evolutivo o qual ela está. Porque tem um planeta que está na categoria de primitivo, que a humanidade que está lá ainda não tem capacidade de entendimento nenhum, para entender nada. Eles são homens das cavernas, eles não conseguem nem falar. Então não tem como dialogar para ensinar alguma coisa. São homens, mas são homens ainda muito instintivos, ingênuos, imaturos, em excesso. Estão muito no início da caminhada. São aqueles que acabaram de sair do reino elemental. E outros são seres humanos, são espíritos que já cresceram, mas foram exilados de outros mundos. Tudo misturado ali. Tá? Então eles vivem quebrando pedra, vivem em cavernas, então não tem o que instruir. Então, com relação a esses, não. O que eu vou falar agora. Mas com relação àqueles planetas primitivos, os quais os seres humanos que estão lá estão saindo da primitividade para provas e expiações, eles já cresceram um pouco. Então, já tem civilizações, já tem casas, edifícios, claro, bem mais rudimentares, mas tem. Eles já falam, eles já têm um conhecimento científico bem raso, eles já têm um certo conhecimento até mesmo de religião, então já dá para descer alguém mais evoluído para instruí-los, para que eles possam evoluir mais. Só que essa evolução não é só assim que funciona, na instrução. Também existe algo chamado manipulação genética para acelerar o processo. Mas primeiro eu vou falar das instruções. Então, um espírito mais evoluído não precisa ser evoluidíssimo como Jesus Cristo. Não. Aquela humanidade já é muito atrasada. Então, um espírito ali, vamos dizer assim, umas 5 vezes mais evoluído do que aquela humanidade já está bom. É só um exemplo. Umas 4, 5 vezes, 6 mais evoluído do que aquela humanidade já está bom para ajudá-los a evoluir. E não desce um só, descem vários. E cada um com a sua missão. Não é todo espírito que vai descer, que vai encarnar, para ensinar conteúdo espiritual. Vão haver outros que vão ensinar conteúdo de medicina, outros vão ensinar conteúdo de arquitetura, outros vão ensinar engenharia. Tudo misturado lá para que possa progredir em várias áreas. Mas eu vou falar daqueles que vão ensinar um conhecimento espiritual, que é a nossa área aqui. É claro que eu cito os outros, mas eu me aprofundo mais no espiritual. Então, o que acontece? O conhecimento que vai ser trazido
ele não pode ser exagerado. Ele tem que ser um conhecimento que aquela humanidade é capaz de suportar. Não além disso, não mais além disso. O espírito que está encarnando ali, que tem esse conhecimento, ele pode até ter um conhecimento além, mas ele não vai poder ensinar agora. E ele vai dizer assim, eu sei mais, mas eu não vou ensinar para vocês agora, vocês não estão prontos, eu vou ensinar só até aqui. Ou ele nem fala isso, porque senão vão começar a perturbá-lo. Ah, me ensina aí, fala. Ou então, às vezes, nem fala isso. Mas às vezes fala. Jesus falou. Então, o conhecimento é trazido em doses homeopáticas, como eu já disse. Tá? Essas doses homeopáticas não é só numa encarnação, é em várias encarnações. Que o espírito é imortal, o corpo que ele entra tem um período de vida muito pequeno. Ele vai entrar e sair de corpos o tempo inteiro, ele vai sair, desencarnou, encarna de novo e continua o aprendizado. Desencarnou, encarna de novo e continua o aprendizado. Às vezes com o mesmo espírito que o instruiu na encarnação passada. E outros novos, e tudo misturado, e assim vai. Então, para esses planetas primitivos e outros de provas e expiações, até mesmo aqueles que estão em provas e expiações e estão indo já para a regeneração, nesse momento de provas e expiações para a regeneração, está tudo misturado ali, gente. Existem aqueles que são muito atrasados, aqueles que são mais ou menos e aqueles que já estão bem adiantados, já estão com o pé na regeneração. Então, esses que estão com o pé na regeneração, eles vão trazer aprendizados não é só para aqueles que estão com o pé na regeneração, eles vão trazer um aprendizado para todos. Então, vocês já sabem o que vai acontecer. Aqueles que estão muito atrasados não vão entender, vão achar que é loucura. Os que estão no meio, eles vão entender algumas coisas e outras não. Os que já estão avançados, eles vão entender muito mais, mas não quer dizer que eles vão entender tudo. Se o cara que está ensinando é muito além, até mesmo daqueles que estão avançados, então vai ter coisas que ele vai ensinar que nem aqueles que estão avançados vão entender tudo. Até mesmo aqueles que estão avançados vão achar que o que aquele cara está ensinando é loucura. Porque não quer dizer que aqueles que estão mais avançados estão avançados, que eles são muito avançados. Estão avançados em que nível no universo? Estão avançados para aquele planeta. Mas e no universo? Talvez aquele que veio ensinar, ele esteja muito mais avançado, até mesmo do que um mundo que já está em regeneração plena. Então o que ele vai falar está além, muito além, até mesmo em relação àqueles que já estão avançados. Então, ele pode ser visto como um louco. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Siddhartha Gautama, aconteceu com Sócrates, aconteceu com Platão, aconteceu com muitos. Porque iluminados são muitos. É que vocês estão muito presos a Jesus. Jesus não é Deus, é um irmão mais velho. Assim como existem vários outros irmãos mais velhos no universo. Expande, abre a mente, o universo é vasto. É muita coisa. É necessário expandir. E sair desse negócio de ficar preso em Jesus. Jesus é maravilhoso. Eu não estou dizendo para vocês abandoná-lo. Eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso. Mas enxergue os outros. E nós estamos tirando essa crença da cabeça de vocês. Porque vocês estão muito fixados em Jesus. Vocês transformaram o que Jesus disse em religião. Conceitos cósmicos que ele disse. Vocês usaram os conhecimentos de Jesus para castrar. Muitos fizeram isso. Para controlar. Para impedir os outros de ser felizes. Para colocá-los sobre uma rédea e um chicote. E Jesus não é isso. Jesus é liberdade e alegria. Então vamos voltar lá nos conhecimentos que o espírito mais evoluído traz. Ele vai trazer um conhecimento, um bloco de conhecimentos durante um tempo. Pode ser 3 anos, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, pode ser 30 anos. Ele vai trazer no tempo que ele tem que trazer. Ele vai jogar o conhecimento e vai embora. Ele não vai se importar com o que os outros vão falar. Mas é claro, com relação ao que muitos vão falar, ele vai dar respostas. Porque ele é um instrutor, então ele tem que instruir e também curar. Curar o quê? O espírito, com o que ele fala. Então ele vai ter que dar respostas para muitos que se posicionam e externam a sua opinião. Ele vai ter que responder
Se ele é um instrutor cósmico, como que ele vai ficar calado? Se as pessoas não entenderem o que ele disse e distorcerem o que ele falou, transformar o que ele falou em algo ruim, em algo errado, totalmente inspirados por espíritos que querem deturpar o que ele disse, ele tem a obrigação de desfazer aquela interpretação errônea, sempre para o lado negativo. Ele tem a obrigação, porque os servos da luz têm a obrigação de desfazer toda a trama das trevas para deturpar e distorcer todo o conhecimento iluminado que é trazido para os irmãos. Porque senão a mentira daquele que deturpou, daquele que distorceu, se torna verdade. E aquela humanidade pode ser uma humanidade muito ingênua, muito atrasada, e ela vai acreditar no que aquele cara disse. Então o servo da luz tem que desfazer. Ele precisa desfazer. E às vezes aquele que distorceu só consegue atingir 1000 pessoas. Mas o servo da luz, como ele tem muita luz, ele tem Deus muito forte dentro dele, ele é muito mais forte. Então o servo das trevas vai distorcer o que o servo da luz disse, e vai conseguir atingir 1000 pessoas. Aí vem o da luz e desfaz toda a trama e atinge 20 mil, 30 mil pessoas. O servo da luz é mais forte. Quanto mais o servo das trevas tenta deturpar a luz, mais a luz cresce. Quanto mais o servo das trevas tenta denegri-lo, difamá-lo, caluniá-lo, distorcer tudo que ele diz, e atinge 10 pessoas, o servo da luz atinge 100. O servo das trevas consegue atingir 500 pessoas, o servo da luz fala e atinge 5 mil. E aí o servo das trevas vai começar a perceber que tudo que ele está fazendo está divulgando tudo que o servo da luz faz. E muitos, os quais o servo das trevas falou para deturpar o que o servo da luz disse, muitos começam a ouvir o servo da luz, porque o servo das trevas o divulgou, aí a pessoa vai dizer, agora eu quero ver o que esse cara fala. Aí quando ele começar a ouvir o que o cara fala, vai falar assim, ué, esse cara tá falando é muito bom. Aí ele vai lá no servo das trevas e fala assim, cara, você deturpou o que ele disse. O que ele falou é maravilhoso, é muito bom, você tá errado, eu vou segui-lo. É assim que funciona. É assim que Deus trabalha. Então o conhecimento que o servo da luz traz, ele traz o bloco de conhecimentos durante o tempo, seja o tempo que for. Esse conhecimento vai ficar naquele planeta atrasado sendo ensinado e destrinchado por 1000 anos, ou 2000 anos, ou até mesmo 3000 anos terrestres. Para quê? Para que as pessoas possam ter tempo de digerir todo aquele conhecimento, encarnação após encarnação, para aquele conhecimento ficar bem registrado no espírito delas, para ficar bem forte, para ficar bem intenso, bem fortalecido. E depois que aquele conhecimento estiver bem forte, durante 2 ou 3 mil anos sendo repetido, vem outro servo da luz e traz mais uma quantidade maior de conhecimentos que vai complementar aqueles conhecimentos que foram trazidos lá atrás. Não é para desfazer os conhecimentos que foram trazidos lá atrás, é para complementar. Mas muitos que ainda estão com a capacidade de entendimento reduzida vão entender que aquele conhecimento novo que está sendo trazido é para deturpar o antigo. Não, não é para deturpar, é para complementar. Mas muitos vão entender que é para desfazer. Eu vou dar um exemplo, que vão achar que isso é uma desfeita do que foi trazido lá atrás. Eu vou dar um exemplo. Exemplo. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi um desses conhecimentos que foi trazido, o início diz que o espírito não se subdivide. E hoje nós dizemos que ele se subdivide sim. Então vão dizer, Pedro, você está deturpando o que foi trazido lá em Kardec. Não estou, não. O que Kardec disse está certo, mas também não está totalmente. Está certo até um certo ponto. Existem espíritos que não vão ter capacidade de se subdividir. Eles não estão nesse momento. Então o espírito não se subdivide para esses que não têm capacidade. Mas existem espíritos que já cresceram tanto, que já evoluíram tanto, que espíritos são criados a partir do espírito dele, como se alguém enfiasse uma mão, vou falar de uma forma bem fácil, enfiasse a mão, tirasse um pedacinho e criasse um espírito, enfiasse a mão, tirasse um pedacinho e criasse outro. Ou
Ou um espírito evoluiu tanto que ele se fragmenta, ele é um só, mas ele se fragmenta. Eu vou trazer um conhecimento novo para vocês agora. Ele se fragmenta. Imagine um espírito que evoluiu demais. Ele evoluiu tanto que é um desperdício levá-lo para um planeta só. Talvez ele possa se subdividir em 10. Então dá para levá-los em 10 planetas. Ou 10 dimensões diferentes. Ou para um planeta e 2 dimensões ligadas àquele planeta e mais 7 planetas. E assim vai. Então ele vai se fragmentar. Fragmentar. Mas vai ter um principal, que é ele mesmo, o próprio. Então nos 10 tem o principal e os 9 são fragmentos. Vamos supor que os 10 estão encarnados em planetas diferentes. Se o principal desencarnar, todos os outros 9 desencarnam junto e volta tudo para ele. E eles vão seguir e vai seguir um novo planejamento. Mas existe uma técnica que o principal pode fazer, que mesmo ele desencarnando, os outros não desencarnam. Ele volta para o plano espiritual e à medida que os outros vão desencarnando, vão voltando para ele. Cada caso é um caso. Então, aquele conhecimento, vamos voltar lá atrás no cara que traz o conhecimento novo e que tem que ser digerido por 2.000 anos ou 3.000 anos. Quando o conhecimento novo é trazido para complementar o antigo, não são todos que fazem isso, mas muitos fazem, muitos. O que eles fazem? Eles começam a querer não acreditar no conhecimento novo, usando a teoria, a doutrina do conhecimento antigo, para desacreditar o conhecimento novo, que está vindo para complementar. Quem faz isso são aqueles que são os mais atrasados, menos adiantados, agarrados à doutrina, agarrados às suas convicções, aos seus pensamentos. Não estão abertos ao novo, não estão abertos a mudar de opinião, porque quem quer evoluir tem que mudar de opinião o tempo inteiro. Não estão abertos à evolução, apesar de pregarem evolução e progresso. Então eles usam o conhecimento antigo, a palavra do conhecimento antigo, os conhecimentos que eles estudaram, para dizer que o novo, usando aqui, ó, aqui diz, de acordo com a palavra, aqui diz que o que você está falando está errado. E eles não aceitam conhecimento novo e não crescem. Eles ficam parados naquele conhecimento que foi trazido por direto. Se deixar, eles ficam direto. Então tem que vir alguém que vai desfazer isso com o que ele vai falar. Ele não vai lutar, não vai brigar com o cara. Ele vai respeitar o que o cara está falando. Mas ele não vai deixar de trazer o conhecimento novo, porque aqueles caras não estão aceitando. É impossível ele deixar de trazer o conhecimento novo por causa dessas pessoas. Porque geralmente ele não é comandado por esses homens, ele é comandado pela fonte criadora e por espíritos superiores que não se importam com emoções humanas, não se importam com a infantilidade de espíritos atrasados que estão encarnados em mundos primitivos ou de provas e expiações. Esses espíritos superiores não se importam com milindres, esses espíritos superiores não se importam com frescura, com mimimi, eles não têm preconceito, eles não têm atraso espiritual, eles sabem muito bem o que estão fazendo. E tudo o que eles fazem é tudo programado, é tudo muito bem planejado, não existe equívoco, não existe erro. Quem diz que é um equívoco e diz que é um erro é gente limitada que não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí vem aquela luta. Vem aquela luta. O cara que traz o conhecimento novo, complementando o antigo, dos antigos tentando desfazer o novo. Mas nesse jogo, é um jogo, nesse jogo, o conhecimento novo entra. Inclusive entra naqueles que estão tentando desfazer o que o conhecimento novo está sendo, o que o Espírito está trazendo de conhecimento novo. Ou seja, no final das contas, o conhecimento novo atinge todo mundo. E aqueles que não estão aceitando
as sementes já foram plantadas, porque para que eles possam desacreditar o novo que está sendo trazido, eles têm que prestar atenção no que está sendo falado para criticar. E quando eles prestam atenção no que era falado, eles recebem a energia que está sendo emanada e todas as sementes estão sendo plantadas no seu espírito e todo o seu campo eletromagnético e não sai nunca mais. Mesmo que você entre em fúria quando eu falo isso. Porque no fundo, o seu espírito sabe que é assim. E a sua rebeldia cai por terra. E aí Deus entra no seu espírito. Quer você queira, quer não. Porque crianças não têm o que querer. Crianças espirituais, infantis, têm que fazer. É assim que funciona. Quer ver? Em 1828 nasceu Júlio Verne, desencarnado em 1905. Júlio Verne nasceu na França, Jules Verne. Júlio Verne era um grande médium, sem saber que era. Ele captava as inspirações, as intuições dos espíritos, seja da luz ou seja das trevas. Ele era médium, ele pode captar de todos. Mas o nível ético e moral de Júlio Verne era bom. Então ele só dava vazão às inspirações boas. Afinidade, sintonia. Porque todos os médiuns estão sujeitos a captar inspirações e intuições dos espíritos da luz e dos espíritos das trevas. Qual você vai seguir? Às vezes a pessoa não é ruim, ela é uma boa pessoa. O espírito das trevas o intui. E ele faz. Ué, mas se ele é uma boa pessoa, por que ele seguiu a inspiração do espírito das trevas? Porque ele não tem discernimento. Ele não tem discernimento. Ele cansou de estudar que os espíritos vos dirigem mais do que vocês possam imaginar. Livro dos Espíritos. Que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Que 90% dos seus pensamentos não são seus, são pensamentos inseridos por espíritos desencarnados, os quais você não está vendo. Inclusive, também você pode captar também os pensamentos dos espíritos encarnados. Lembra? Transmissão de pensamento. Você fala, eu falo junto. Nossa, você captou o meu, eu captei o teu. É isso. Então tem que ter discernimento. Paulo de Tarso já dizia, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Vamos nos afastar de tudo que nos causa mal, de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que nos torna ruins, maus. Estou falando com as minhas palavras, mas foi isso que Paulo de Tarso quis dizer. Então, nós temos que ter discernimento. A maioria das pessoas aqui na Terra não tem discernimento, principalmente nos países onde não se cogita a espiritualidade. A vida é totalmente material, ou muito religiosa, limitada. Então, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil vocês estão tendo esses conhecimentos, mas às vezes parece que as próprias pessoas que têm esses conhecimentos estão piores do que aquelas que não têm. É brincadeira? É brincadeira? Os que têm conhecimentos, em muitas situações, em muitos casos, estão piores do que aqueles que não têm. Então nós temos que ter discernimento. Então Júlio Verne tinha essa capacidade de inspiração, de entendimento, de intuição. Só que Júlio Verne era um ótimo escritor. Então quem vai intuí-lo e inspirá-lo? Um escritor. Se Júlio Verne não fosse um bom escritor, seria muito difícil por mais que ele tivesse uma mediunidade muito forte, intuitiva, muito ostensiva, seria muito difícil dele seguir todas as inspirações do escritor, o escritor desencarnado que o está inspirando. Seria muito difícil. Então, se ele tem todo o conhecimento, se ele tem o talento, ele tinha não só o conhecimento, como talento para escrever. Então, ficou fácil para o espírito desencarnado intuí-lo e inspirá-lo. Ficou fácil. Ele era um instrumento eficiente.
Então, Júlio Verne começou, a época que ele viveu era bem antiga, lá em 1800 e pouco, ainda estava muito atrasado, apesar de não ter muito tempo, mas era bem mais atrasado do que agora. Então, o que a espiritualidade fez? A espiritualidade, os espíritos de luz o intuíram a escrever um monte de obras de ficção científica. Ficção científica. Não dizia assim, olha, esse livro aqui foi psicografado, hein? Esse livro aqui foi inspirado pelo espírito tal, hein? Não podia falar isso, porque as pessoas não iam aceitar, por causa do atraso evolutivo, do pouca capacidade de entendimento. Então, não podia falar assim, senão as pessoas não iam aceitar. Mesmo ele falando que era só uma história, que era um livro de ficção científica, sabe que aqueles que se dizem os detentores da verdade, né? Aqueles que se dizem os que sabem tudo, né? Os religiosos da época, os conhecedores da ciência, os cientistas da época, sabe o que eles diziam? Que aquelas histórias de Júlio Verne eram uma loucura, que aquilo não existia. Ué, mas ele não acabou de dizer que era uma ficção? E mesmo assim, retrucaram, mesmo assim lutaram contra. Imagine se ele dissesse que ali está trazendo um monte de verdade espiritual. Então foi necessário contar uma historinha de ficção, mas cheio de conteúdo e ensinamento espiritual ali dentro, sem que as pessoas percebam. E quando elas lerem com atenção, elas vão aprender todos aqueles bons ensinamentos, sem saber que estão sendo instruídas espiritualmente para evoluírem mais. Não precisa saber. O importante é que absorva os conhecimentos e coloque em prática. Depois, no plano espiritual, ela vai ficar sabendo que com aqueles livros do Júlio Verne ela cresceu. Então ele escreveu 5 Semanas e um Balão. Ele escreveu Máquinas Voadoras. Olha, Máquinas Voadoras, falando de naves. Já está falando de conhecimentos do universo. Está falando que existe nave no universo, sem as pessoas perceberem. Viagem ao Centro da Terra, mais uma obra. O que tem no centro da Terra, gente? Uma outra dimensão ou várias dimensões. E os intraterrenos? E a Agartha? Dimensões boas, mas também tem as trevosas. E o abismo? Tudo ali. Mas está tudo junto, Pedro? Não, cada um é um campo dimensional. Elas podem se interpenetrar, mas não se misturam, são independentes. Cada um, o espírito, está na dimensão a qual ele sintoniza e a qual ele está na densidade daquela dimensão. É tudo questão de frequência, sintonia. Então, o livro de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, já estava dizendo ali que pode existir vida no centro da Terra, mas não necessariamente essa vida é física, material, que vibra nessa densidade aqui. Não, vibra numa densidade mais sutil, mais etérica, mesmo que seja uma dimensão inferior, mesmo que seja o abismo, que os perispíritos ou corpos psicossomáticos dos espíritos que estão lá são materializados. Mesmo que eles sejam muito materializados, são espíritos, ainda são muito mais sutis do que essa matéria bruta aqui desse corpo. Mesmo sendo materializados. Então, Viagem ao Centro da Terra já estava dizendo que tem vida lá no centro da Terra. Não como vocês pensam. Uma vida espiritual, mas tem. E para quem vive nessas dimensões, para os espíritos que estão vivendo nessas dimensões, a densidade da matéria dos objetos de lá vibram na mesma densidade do que os corpos dele. Então, se um espírito que está naquela dimensão esbarrar numa mesa daquela dimensão, ó, vai acontecer isso aqui. Ó. Ele não vai atravessar, porque a madeira vibra na mesma frequência do corpo dele, então não vai atravessar. Mas se um espírito desse sutil vier aqui agora e fazer assim com o braço nessa madeira, vai atravessar, porque aqui é muito denso. Ele é muito sutil para essa madeira. Entenderam? A Volta ao Mundo em 80 Dias, mais uma obra de Júlio Verne. 20.000 léguas submarinas. Viagem à Lua. Ó, ele dizendo que dá para viajar até a Lua. Acharam que era loucura. Olha o nível de limitação. E eles eram cientistas e religiosos estudadíssimos, inteligentes e cheios de conhecimento para qual nível de evolução? Daqui da Terra? Em 1800 e pouco?
intelectuais crianças, criancinha, nenenzinho, não sabiam nada, bebezinhos, primitivos, atrasados, estão engatinhando e balbuciando as primeiras letras do alfabeto imortal, estão tateando o conhecimento espiritual ainda, tateando no escuro, tateando cego. Como agora? Pouca coisa mudou. Então todos os intelectuais que tem por aí são a maioria, esmagadora maioria, tirando os iluminados que desceram, tirando os iluminados, a grande maioria dos intelectuais aí que são espíritas, umbandistas, evangélicos, seja da religião que for, tudo criança espiritual, limitado, criancinha, tá balbuciando as primeiras letras do alfabeto imortal e tá achando que é o bambambam e que sabe de tudo. Doutrinários, religiosos, agarrados à doutrina, uma visão estreita de espiritualidade, mente engessada, mente cristalizada, não está aberto ao novo, não quer saber de evoluir, inspirados pelos reptilianos e espíritos das trevas. Que não progridem e não querem deixar os outros progredir. Não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar também. Não são todos, mas são muitos. E nós vamos desfazer tudo isso porque nós somos luz. Somos muitos. Somos legião. Legião da luz. E nós estamos tirando todas as correntes das pessoas que vocês, intelectuais, retrógrados na espiritualidade, com um entendimento retrógrado de espiritualidade, as correntes que vocês colocaram neles. Estamos quebrando todas. Com a energia que é emanada e com o que é falado. Com muita autoridade e força. Volts era inspirado por Júlio Verne. Volts veio depois. Júlio Verne desencarnou. Júlio Verne desencarnou, inspirou Volts. Volts só percebeu, que Volts também escreveu um monte de coisa, só percebeu que era inspirado. Ele achava que era dele, que era tudo ideia dele. Sim, era a ideia dele, mas também dos espíritos que estavam colocando. De tudo que ele escreveu. Volts só foi saber que estava tendo algo sobrenatural com ele, que ele estava sendo inspirado e intuído por espíritos superiores quando ele estava prestes a desencarnar e ficou sabendo de tudo. Quando chegou no plano espiritual, ele tomou um susto. Nossa, eu nunca imaginava que eu estava sendo usado por um espírito ou por vários espíritos. É o que está acontecendo agora. Só que o que está acontecendo agora, o Pedro sabe de tudo. Ele sabe que ele não está falando sozinho. Porque agora vocês têm esse conhecimento. Só tem que confiar e ter fé. Você sabe quem você está servindo? Se você sabe quem você está servindo, confie e se joga e vai. Não tem que ter dúvida. As palavras são de luz. As palavras mudam as vidas para melhor. Se isso não é luz, eu não sei mais o que é. É só você ver o resultado da obra. Os frutos da obra. Veja e conheça os frutos e você vai saber de onde e de proveniente é aqueles frutos. São aqueles frutos. É só ver os frutos. É fácil. Galileu disse que o planeta Terra é que girava em torno do Sol, não o contrário. Sabe o que os bambambãs, os intelectuais e os sabedores de toda a verdade, da religião e da ciência falaram? Não é não. Não é a Terra que gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno dela. Olha o orgulho, olha o ego. Nós somos, especiais, É o Sol que tem que girar em torno de nós, não a gente que tem que procurar o Sol. É o Sol que tem que procurar a gente. Olha o ego, olha o orgulho. Geralmente os seres primitivos são assim, atrasados, são orgulhosos e arrogantes, cheios de ego. E eles fazem com que os da luz sejam cheios de ego. Eles falam que o da luz é que é cheio de ego, o da luz é que é arrogante, o da luz é que é orgulhoso, por falar a verdade. Eles não suportam ouvir as verdades sobre ele. Aí diz que os da luz é arrogante, orgulhoso, vaidoso e cheio de ego. E um monte de gente acredita nisso.
Tá achando que os da luz falam só mansinho? Vai achando. Tá achando que Chico lá no plano espiritual fala mansinho que nem ele falava aqui? Tá achando? Vai achando isso. Ele fala mansinho com quem tem que falar mansinho. E fala grosso com quem tem que falar grosso. É simples assim. Tem gente que só ouve grosso, só ouve grosso. E a espiritualidade sabe exatamente quem são os espíritos que estão encarnados agora. Os que vão ouvir grosso e os que vão ouvir manso. Só que na palestra eu tenho que falar grosso e todos vão assistir. Os que têm que ouvir manso e os que têm que ouvir grosso. Então os que têm que ouvir manso vão entender o porquê que eu estou falando grosso. Porque também tem irmãos que só ouvem o grosso. Porque no YouTube vai vir de tudo. Vai vir de tudo. Do homo habilis ao homo sapiens. E tem uns que são até menos que os homo habilis. Tem uns que são minerais. E olha que esses têm um monte de conhecimentos. Haja paciência. Tem que ter muita. Então, Volz só ficou sabendo disso quando chegou lá. Galileu foi levado aos tribunais. Os caras levaram Galileu à justiça. Olha a criancice. Olha o tamanho do ego. Olha o tamanho do orgulho. Olha o tamanho da arrogância de achar que sabe tudo. Levaram Galileu aos tribunais para ele desmentir aquilo. Olha que palhaçada. Olha onde vai o ego do ser humano, olha onde vai a arrogância de achar que sabe tudo, olha onde vai o orgulho do cara, levar o cara aos tribunais, desmente agora, fala agora senão tu vai ser preso, fala agora que não é a Terra que anda em volta do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra, senão a gente vai te prender, olha isso, olha o tamanho da arrogância do cara, olha o tamanho do orgulho do cara. É brincadeira? Isso acontece nos dias de hoje. Só que agora é um pouco diferente. Antes cortavam as cabeças, serravam ao meio, crucificavam, depois levam aos tribunais. E hoje em dia, também tem gente que leva à justiça. Ah, ele disse isso, isso e isso, hein? Ai, me senti ofendido, que eu sou criancinha e sou cheio de mimimi. Ai, me senti ofendido, vou te processar. Criancinha, neném, não suporta ouvir verdade. Então, pode deixar. Então, o que acontece? É a época do mimimi. Levaram um cara no tribunal. Porque o cara falou que a Terra girava em torno do Sol. É brincadeira? O reverendo britânico Vale Owen demorou 10 anos para acreditar nas manifestações espíritas. 10 anos para acreditar que era inspirado, que era intuído. 10 anos, a resistência. O cara era padre, hein? Demorou 10 anos para aceitar as ideias espíritas. Até que o cara escreveu um livro chamado A Vida Além do Véu. Falando de uma cidade espiritual, onde espíritos desencarnados vivem. E aí ele aceitou as ideias. Porque aquilo não poderia vir da cabeça dele. Ele não aceitava. Como é que vai vir? Só que veio tão forte que ele falou, isso aqui tá vindo, não é meu não, tá vindo muito forte. E aí ele acreditou. E aí logo depois veio Chico Xavier e psicografou Nosso Lar, também falando de uma cidade espiritual, onde havia comunicação de rádio em Nosso Lar, os espíritos se alimentavam. Tinha até contrabando em Nosso Lar. Até isso tinha em Nosso Lar, porque vocês não ficam achando que Nosso Lar é o céu, não, hein? Nosso Lar é um umbral daqueles, coladinho com umbral, tá? Tanto é que vem um monte de espírito lá da ralé, vem um monte de espírito lá do umbral,
para tentar invadir nosso lar e tem que ficar dando choque elétrico neles lá de cima do muro para eles não invadirem. Brincadeira? Então nosso lar está no umbral. Pai João de Aruanda cansa de trabalhar com eles. Eu, que estou falando através do menino. E outros. Estamos nos revezando. E o menino junto. Eu, João Kobu, porque eu não sou propriedade de um médium, nem 2, nem 3, nem 10. Eu sou dono de mim mesmo e mestre de mim. Quem manda em mim é só Deus. E Deus respeita o meu livre-arbítrio e as minhas escolhas. Então, no fundo, Deus acaba não me mandando. Eu me mando. O médium que achar que eu trabalho só com ele, muito orgulhoso, arrogante, vaidoso e pretensioso ele está. Muito pequenino ele é. Muito endividado também. Eu sou um espírito da justiça. Eu sou da colônia Aruanda. Aruanda é totalmente uma colônia da justiça divina. E esse menino aqui também é um dos nossos, que desceu. Como médiuns já psicografaram isso. Médiuns já foram instrumentos da espiritualidade para psicografar isso. Lembra dos Elohims? Elohims. Que estavam sendo preparados para reencarnar. Não são só esses que estavam sendo preparados. Abre a mente. Muitos outros estavam sendo preparados também. Elohims e outros que são até mesmo acima dos Elohims. Para trabalhar na medicina, na ciência, na mediunidade, na espiritualidade, na engenharia, na arquitetura. Está em livros. Então como é que vai falar que não existe? Que não tem? É médium e está cego? Estuda o que está no livro. Estuda as informações. A espiritualidade avisa, mostra em desdobramento. Esse espírito aqui, esse está sendo levado à reencarnação para ser médico, para ser médium, para ser espiritualista, para ser universalista, para palestrar. E aí quando ele chega, não aceita. Por quê? A energia dele é muito para a cabeça? Ela é muito contrária à sua energia trevosa? E aí você rebele e diz ele não. É porque você é trevoso. Você não gosta de luz. Você gosta de treva. Você é treva. Pode ser que quando você estava desencarnado, você não conseguiu ser preparado nem numa colônia, porque não tinha frequência para aprender as coisas na colônia. Teve que ficar internado lá nas furnas umbralinas para ser instruído por guardiões planetários e outros para reencarnar como médium e psicografar livros e falar de espiritualidade. Porque é uma misericórdia para você. Porque você é trevoso, é uma misericórdia. Você é endividado, menos adiantado. Espírito inferior. Entendeu? É assim. Os espíritos da justiça falam assim. Mas isso não quer dizer que eles sejam ruins. Pai João é muito amor. Mas Pai João também sabe ser incisivo quando tem que ser com filhos rebeldes. Com filhos que estão na sua última chance encarnatória aqui na Terra, que foram levados à encarnação para trabalhar como médiuns e psicografar livros maravilhosos, que não são, esses livros não são méritos deles, é da espiritualidade, não é mérito seu. Livros psicografados não quer dizer que você é evoluidíssimo, muito pelo contrário. Quer dizer que você é endividado, médium. Entendeu? Me fiz bem claro? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Deus. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra. Que está falando de uma forma
diferente da que vocês estão acostumados. Ah, mas pai João no outro médium se curva todo e fala, Mansinho, meu filhinho, fala o que você quer. O espírito está sujeito ao animismo do médium. O espírito desencarnado está sujeito às convicções do médium. O médium, incorporado com aquele espírito, pode falar algumas coisas que o espírito que está incorporado nele não concorda, mas ele deixou o animismo falar mais alto e o médium colocou a sua opinião em cima da comunicação. Isso acontece direto. Para que o médium esteja afinizado com o espírito de luz, ele tem que ser igual ao espírito de luz ou até mesmo melhor. Porque o espírito de luz, mesmo sendo muito iluminado, mas ele não é o mais iluminado do universo. Pode ser um encarnado mais iluminado que o espírito de luz, que é iluminado também, mas é menos iluminado do que o encarnado. E o espírito de luz ensina e acaba aprendendo também com o seu médium, que é mais evoluído do que ele. Assim foi com Jesus, que Jesus também era médium. E espíritos iluminadíssimos, mas menos adiantados do que Jesus, inspiravam, intuíam, irradiavam e aprendiam com Jesus. E Jesus também aprendia com eles, mesmo eles sendo menos adiantados. Por que não pode aprender com alguém menos adiantado? Claro que aprende. Muito. Todos têm algo a ensinar. Dante Alighieri, da Divina Comédia, ele desdobrou para o abismo e trouxe muitos conhecimentos espirituais que tinham lá. Só que imagina, o cara vivia em 1200 e pouco, bem menos que 1800, né? Se em 1800 já não aceitava, imagina em 1200 e pouco. Sabe o que a espiritualidade teve que fazer? A espiritualidade teve que abortar a missão. Teve que abortar as idas de Dante para o abismo, porque quando ele trazia as informações, as pessoas não estavam suportando aquelas informações. Elas estavam não aceitando, e não estavam aceitando de uma forma bem complicada, bem agressiva, como espíritos primitivos que eles são. Bem parecido com agora. Bem parecido com agora. Por favor, bota um pouco de água pro médium. A encarnação de Jesus na Terra foi completamente planejada pela espiritualidade durante muito tempo. Porque era um espírito que já não tinha mais corpo astral. Ele já estava em puro corpo mental. Já tinha esquecido o que é encarnar num corpo, o que é ter um perispírito, ou um psicossoma. Já tinha esquecido o que é viver num planeta, porque ele era um espírito livre e vivia no universo, um autoevolucionário, uma consciência crística, uma consciência cósmica, considerado no universo um semideus, porque cria vida, cria planetas, e se ele cria planetas, ele cria espíritos, entendam isso, porque o planeta é um corpo e no planeta habita um espírito. Se ele cria um planeta, ele cria um espírito. Entendam isso, ele já chegou nesse nível evolutivo. Se religiosos, atrasados e detentores da verdade tentam desacreditar isso, mostram o quanto são limitados, o quanto estão engessados em crenças, em doutrinas, conceitos doutrinários, conceitos filosóficos e religiosos incontestáveis, pétreos, que não podem ser discutidos, que ficam ofendidos e entram em fúria se você discutir com eles e trouxer a verdade. Jesus teve que se diminuir por 10 séculos, diminuir a sua luz para encarnar aqui, construir um novo corpo astral, um corpo físico completamente preparado, que já vem sendo preparado para ser recebido por alguém, desde a época de Davi. Foi encarnação após encarnação,
corpos que iam sendo aperfeiçoados, encarnação após encarnação, até Jesus, até chegar José e Maria, que não eram espíritos daqui da Terra, principalmente Maria, que era um espírito evoluidíssimo, apenas um extraterrestre, gente, apenas um espírito evoluído, só isso, apenas um espírito mais adiantado, e transformaram Maria numa santa. Transformaram Maria num anjo, numa santa. É só um irmão extraterrestre mais evoluído, apenas isso, assim como Jesus. Então tira isso de pegar uma imagem de gesso com a aparência de Maria e ficar chorando na imagem, botando a mão. É como se viesse um irmão mais velho, você transformasse esse irmão numa estátua e ficasse chorando para ele, botando a mão nele. Pelo amor de Deus, imagine uma criança de 5 anos fazendo isso com um irmão mais velho. A criança tem 5, o irmão tem 30. O irmão é mais velho, ele tem 30, a criança tem 5. A criança vê o irmão como um santo, como um anjo, e acha que ele é muito superior só porque ele tem 30 anos e fica botando a mão nele, achando que ele é um santo, o transforma num herói, num mártir. É a mesma coisa que fazer isso, que você ter 5 anos de idade e ficar tocando no seu irmão de 30 como se ele fosse um deus, e é só um irmão mais velho. Tira isso! 2025, pelo amor do santo Deus, tira essa primitividade, acabou, pensamento extraterrestre, pensamento cósmico, isso é muito primitivo, é muito atrasado. Fizeram a mesma coisa com Jesus, e o pior, Jesus é pura luz e alegria. Colocaram o cara numa cruz em sofrimento cheio de sangue. Vocês gostam de sofrimento? Gostam de tortura? O cara não é esse sofrimento, essa tortura, não. Não era para botar a estátua dele nem bonitão de olho azul, porque nem ele nem é assim, nem era assim. Muito menos na cruz cheio de sangue. Tira isso, arranca tudo isso fora e joga no lixo. E bota a mão na cruz. Vou jogar futebol, vou entrar no campo. Pelo amor de Deus, como se isso aqui fosse ajudar você a ganhar o jogo. Como se isso aqui fosse você ter um talento de um craque. Como se isso aqui fosse te trazer proteção. O que adianta fazer isso aqui? Você está fazendo um monte de besteira. Vai ter proteção nenhuma. Tá pura treva, pô. Hipócrita. Vai jogar futebol pra fazer isso aqui e é um trevozão com atitudes trevosas? Isso aqui não vai adiantar de nada, pô. Não vai adiantar de nada, pô. Tem que mudar. Pensamento tem que mudar. E agora a gente está enfiando o pé na porta. Porque se não falar desse jeito, né? E se fosse ruim, não tinha tanta gente. Casa cheia de novo. Porque a luz arrasta. Porque hoje as pessoas querem luz. Elas não querem treva. Elas estão cansadas de treva. As pessoas que estão aqui são vencedores. São pessoas iluminadas. Enquanto o outro está na praia, comendo churrasco, as pessoas estão aqui buscando conhecimento espiritual para evoluir. Porque o churrasco e a praia fica. Mas a evolução vai, só te traz alegria. Então Jesus, enquanto Maria estava grávida, Jesus, com a sua consciência cósmica, com seu poder mental absurdo, o corpo já era manipulado, já estava preparado, mas ele manipulou mais ainda, para poder receber o espírito dele, potente, pura força, luz e comunhão com Deus, com o verdadeiro Deus, não o Deus que os seres humanos daqui criaram, mas o verdadeiro Deus. Não esse Deus cheio de crença, esse Deus carrasco, esse Deus que pune, esse Deus que diz que tudo é pecado, esse Deus que diz que vai te jogar no inferno. Não, esse Deus não.
um Deus de puro amor, compreensivo, tolerante, paciente, que ama a todos como você é. Porque ele não enxerga como você está agora, ele enxerga como você será. Porque ele vê o futuro, ele é o Senhor de todo o futuro. E ele, quando olha para você, ele não vê como você está agora, ele vê você daqui a 10 bilhões de anos ou mais, se ele quiser. E ele vê um anjo lindo que você vai se tornar. Principalmente se você assistir uma palestra dessa, você vai mais rápido. Assistir e botar no seu coração primeiro, depois na cabeça, porque tá complicado, hein? Estão botando muito na cabeça e nada no coração. Muito conhecimento, muita intelectualidade, mas nada de mudança interior, nada de coração. Muito conhecimento, muita intelectualidade, fala bem, fala lindo, mas é um arrogante, é um orgulhoso, é um... Né? É o que mais tem por aí. E vocês não vão impedir os meus filhos de crescer. Ah, não vão não. Porque vocês são meus filhos. Eu amo vocês. Mas vocês não têm poder. Eu, Deus, tenho. Vocês têm força. Eu, Deus, o Senhor, o teu Deus, eu tenho poder. E eu sou o único no universo. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu criei tudo. E não é esse aqui que está falando. É Deus que está falando com você, seu pai. Pai, mãe. Então, Jesus preparou o corpo, encarnou, suava sangue, sabe por quê? Tinha que ficar se concentrando para não explodir o corpo, né? Para se manter ali, imagina, né? Pegar um sol e colocar dentro de uma garrafa. Faz isso. Coloca um sol dentro de uma lata de sardinha, para ver se o sol não vai explodir a lata de sardinha e voar pelo universo. Era isso. Era um sol numa lata de sardinha. Aí tinha que ficar se controlando, né? Pra não explodir o corpo. Suava sangue. Mesmo desdobrado, suava sangue. Desdobrado dava uma aliviada, porque saiu do corpo, dava uma aliviada, não totalmente. Continuava suando sangue, de tanta força que era. E quando estava desdobrado, conversava com o arcanjo Miguel, com Enoque, com guardiões planetários, guardiões da luz, que faziam parte do reino dele, de onde ele veio. Conversava com o arcanjo Gabriel, com o arcanjo Rafael, com o querubim fulano de tal, com o serafim fulano de tal. Essas palavras são religiosas, eu falo para que vocês possam entender. São nada mais nada menos do que extraterrestres. Não são daqui da Terra, é extraterrestre. São espíritos evoluidíssimos. Só isso, esse nome arcanjo, anjo, querubim, são nomes religiosos que a gente fala para que possa ser entendido. Conversava com eles e era instruído por eles. E eles eram menos adiantados do que Jesus, mas eram iluminadíssimos. Jesus gostava de ouvir as opiniões. Conversava com eles. E o arcanjo Miguel conversava com Enoque, batia papo com Enoque. E o arcanjo Miguel era mais evoluído que Enoque, mas Enoque também era evoluído. Batia papo com Enoque e falava, olha, Jesus desdobrado, Jesus saía, porque ele saía e se materializava em outros lugares no mundo para instruir. Sabia que ele fazia isso? Ele saía pelo mundo, ele não ficava só ali onde ele encarnou, não. Ele ia para o outro lado do mundo, desdobrado, e ele puxava o ectoplasma das pessoas e materializava um corpo e instruía as pessoas. Vocês não sabiam disso? Vocês acham que ele ficou só ali em Jerusalém, né? Cafarnaum? Acha que foi só ali? Ele desdobrava, ia para o outro lado do mundo, materializava, puxava o ectoplasma das pessoas, materializava um corpo e instruía todo mundo. Ele não parava de trabalhar. Achando que ele estava dormindo? Era só o corpo que estava dormindo. E aí Jesus, com 15, 16, 17 anos ali dormindo, já desdobrava, trabalhava em outros lugares. Arcanjo Miguel olhou para o corpo, batendo papo com Enoque. Olha aí, para cá, para esse mundo, ele é um simples homem. É um homem como qualquer outro.
ele se mistura entre esses homens. É mais um ali, eles não vão enxergar, não vão ter nem ideia de quem é o espírito que está dentro daquele corpo ali. Ele vai caminhar entre eles e não adianta ele falar, olha, eu sou um rei, olha, eu sou o Messias, olha, eu sou... Não adianta falar. Aquelas pessoas iam tudo gargalhar dele, chamar de maluco, chamar de herege, ainda iam até estraçalhá-lo e crucificá-lo. Porque não enxergavam só um corpo, não enxergavam o espírito. E ele estará sujeito a todos os hormônios que tem naquele corpo físico. Todos os hormônios. Se fizer um exame de sangue ali, é igual uma pessoa. Ele pode fazer um exame de sangue completo, ele pode fazer um hemograma completo, ele pode ver todo o seu perfil lipídico, ele pode fazer um exame de prolactina, estrona, estradiol, ele pode fazer uma glicose, ele pode fazer, né, vários exames de sangue, como qualquer pessoa. Vai sair tudo ali. Testosterona total, testosterona livre, né, estradiol, prolactina, né, sulfato de DHA, dehidroepiandrosterona. Ele ia fazer exame e ia sair tudo isso, igual o de vocês. Um homem comum. E Miguel falava, ele está sujeito a todas as leis da física deste planeta primitivo, deste campo dimensional, desta dimensão. Ou seja, se ele bater o braço aqui com muita força, dói. Se você pegar uma agulha e espetar o braço dele, dói, tá? Se aqui tiver frio, tá 5 graus lá fora, e você deixar ele só de sunga de praia na rua, ele vai sentir frio. Então não vai dar uma de ignorante e falar assim, ué, você não é Jesus? Vai ficar aí sentindo frio? Isso é uma ignorância imensa, isso é um comentário completamente diabólico. Né? Ainda pede prova, se você é Jesus, faça aparecer um casaco. Coisa de gente primitiva, coisa de gente atrasada. Se você é o Cristo, faça levitar essa cadeira. Se você é o Filho do Cristo, cure essa pessoa com câncer. Não é assim? Se você é o Filho do Cristo, faça esse objeto aqui levitar. A mesma coisa que fizeram com Jesus. Nada mudou. Estamos na mesma. Miguel falava isso. Está sujeito a tudo que vai acontecer lá. E nós não podemos interferir. Olha o que ele disse. Nós não podemos interferir. É brincadeira? É nessa hora que um espírito iluminado desse desce. Os trevosos, desencarnados e encarnados o identificam e pensam assim, tá encarnado. Agora eu pego ele. Agora eu estraçalho com ele. Ué, peraí, Pedro, mas os trevosos encarnados vão saber quem ele é? Vão. Eles não vão lembrar, mas eles vão sentir. E eles vão fazer de tudo para destruí-lo. E uma arma poderosa que eles usam, algumas armas poderosas são a calúnia, a difamação, a mentira, as histórias distorcidas e inventadas para influenciar as pessoas a acreditar naquela mentira. Essa é uma arma que eles usam, inspirados pelos seus afins. Os espíritos desencarnados que estão em afinidade com eles, ou seja, os espíritos desencarnados que estão no campo dimensional de onde esses encarnados vieram, porque eles são de lá. Eles são de lá. Então eles serão inspirados pelos seus afins para desacreditá-lo a qualquer custo. Para impedi-lo de falar a qualquer custo, porque o que ele fala tem força, o que ele fala tem muita luz, o que ele fala cura espíritos, não é corpo físico não, é espírito. O que ele fala cura, o que ele fala tira as pessoas do inferno e joga para o céu, joga para a luz, e os das trevas não querem. Os das trevas querem continuar mantendo-os no controle. Os das trevas querem fonte de energia. E quando ele, de muita luz, Jesus com muita luz, tira as pessoas das trevas, eles perdem fonte de energia. Eles não querem perder. Eles perdem escravos. Eles não querem perder. Eles são dominadores. Eles são tiranos.
Filhinhos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. É de extrema importância a palestra que está sendo dada aqui, agora. É uma palestra totalmente canalizada. Não com um espírito só. Somos muitos. Presta atenção no que meu filho diz, porque ele é a nossa voz nesta época. Ele está repetindo tudo o que eu disse há 2000 anos atrás, de forma mais detalhada e de forma mais compreensiva, porque vocês agora estão com uma capacidade de entendimento maior para entender o que eu disse e muito mais. Aquilo que eu não podia dizer, mas agora pode ser dito. Eu conheço cada alma que está aqui, cada uma delas. Sei sua procedência cósmica. Conheço vocês desde quando o espírito de vocês foi criado. Alguns que estão aqui, eu participei da criação dos espíritos. Nós sabemos o que estamos fazendo. Para que você possa enxergar mais longe e para que a sua capacidade de entendimento se expanda, tem gente que está aqui que depois dessas informações, daqui a milhares, milhões de anos, vão levar estas informações para outros mundos. E o que está sendo dito aqui também tem uma energia que vai fazer com que quando vocês estejam lá, vocês sintam uma vontade grande de fazer. Só a energia que está sendo emanada aqui está sendo injetada nos seus espíritos. Pode ser o tempo que for. Lá vai eclodir. O que foi dito aqui você não vai lembrar, mas você vai sentir e você vai fazer. Só por causa do que você está ouvindo aqui agora. Então prestem atenção. E o que você vai fazer é para a evolução de muitos. Por isso fazem de tudo para calá-lo. Porque esse trabalho não é só para cá, para a Terra. Ele é para o universo, ele vai atingir vários mundos. Muitos de vocês serão designados para outros mundos para ensinar o que estão aprendendo aqui, lá. Então o que está sendo dito aqui não é só para a Terra e nem para as dimensões próximas à Terra, mas sim também será disseminado, será germinado, será plantado em outros mundos. Lembra do vai de 2 em 2? São vocês que vão de 2 em 2 espalhar o que está sendo ensinado aqui agora, não aqui neste planeta, porque vocês não estão preparados, mas em outros mundos, quando vocês estiverem preparados após uma sequência de encarnações que eu vou preparar para vocês. Entenderam a importância? Parece uma palestra simples, com algumas pessoas, nessa sala pequena. Essa palestra abarca o universo infinito, o universo profundo. Então é de extrema importância. Os Anunnakis batiam papo há milhares de anos atrás. Alguns milhares de anos atrás. Poucos milhares de anos atrás. Poucos. Mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. O Anunnaki Enki e o seu filho Marduk. Quando o Marduk era bom. Eles batiam papo e diziam: nós temos um representante lá. Tem outros, mas tem um lá que chama bastante atenção. Na encarnação a qual ele está agora, ele se chama Elias. Ele tem faculdades psíquicas e parapsíquicas muito fortes. Ainda muito pouco em relação às nossas capacidades psíquicas, mas em relação àquela humanidade, as faculdades psíquicas de Elias são muito fortes. Para nós, que somos Anunnakis, as faculdades psíquicas de Elias são muito pequenas, mas para eles é considerada faculdades maravilhosas. Nós precisamos instruí-lo mais. Nós precisamos ensinar mais para Elias
para que ele possa receber essas informações nossas e trazer para eles, para que eles possam evoluir mais. Elias ensinava e ensinava. E Marduk falava, mas pai, que era o Enki, eles são muito religiosos, eles são muito místicos. Em muitas situações, em muitos casos, nós os inspiramos e intuímos, colocamos imagens na mente deles, imagens mentais, e eles acham que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, que está colocando na cabeça deles. Nós falamos com eles e eles acham que é o próprio Deus falando com eles, e somos nós. É claro que Deus também inspira, também intui. E às vezes Deus, a própria fonte criadora, o intuía ou inspirava assim, mas eles associavam todas as comunicações boas e lindas e maravilhosas como se fosse para Deus, como se fosse Deus falando, e nem sempre era Deus. Às vezes eram espíritos mais evoluídos, como os Anunnakis. Então eles são muito místicos. Elias é muito fervoroso, muito religioso, ainda muito limitado. Será que vai dar certo nós trazermos Elias para a nossa nave para instruí-lo? Será que ele vai entender, ele terá a capacidade de entender os conceitos que nós vamos dar, que para a gente é primário, mas para ele será muita coisa, para que ele possa levar para esses primitivos? Enki dizia, muito paciente, muito amoroso, Enki falava, sim, ele vai conseguir. E Elias, batendo papo com Eliseu, caminhando, batendo papo com Eliseu, e disse, Eliseu, eu acho que essas inspirações, essas intuições que eu recebo, essas imagens, essas visões que eu tenho, nem sempre é aquele que nós chamamos de Deus que coloca na minha cabeça. Eu acho que são seres que estão além da nossa compreensão, seres muito iluminados, muito antigos, que estão pelo universo. E estão me inspirando, me intuindo e mostrando, são os anjos. E Eliseu diz, como? Não é o nosso Deus de Isaac, de Moisés e de Jacó que está te intuindo? Olha a linguagem religiosa. Ele, não, nem sempre é ele. São outros seres. E Eliseu diz, não fale isso para a população, senão eles vão cortar a sua cabeça. É o que fazem agora, eles cortam a sua cabeça, te denegrindo a tua imagem, te caluniando, te difamando. Esse é o cortar a cabeça de hoje. Estraçalhado na internet, na mídia. Esse é o cortar a cabeça de hoje, quando você traz alguma coisa que é muito para a cabeça. Ou que está contrário àquilo que ele tem como verdade. Contrário à sua interpretação limitada, retrógrada de espiritualidade. E Elias diz, eu sinto que eles vão vir me buscar, eu tenho que ir. Mas eu vou passar um pouco dos meus dons para você. Coloque este manto. O manto não tinha nada, tá? Olha o misticismo. Coloca o manto. Se ele botar o manto, ele vai pegar todas as faculdades de Elias. Não era um manto. Houve uma técnica extraterrestre, naquele momento, que Elias passou um pouco das suas faculdades para Eliseu, mas não tudo. E Eliseu era menos evoluído que Elias, então a capacidade de entendimento, de alcance de Eliseu era menor. Então muita coisa que Elias falava, Eliseu não alcançava tudo, tá? Não alcançava. Tanto é que Eliseu disse para ele, nossa, como eu tenho medo da sua capacidade de entendimento, como eu tenho medo de não acompanhar essa sua visão, esse seu alcance, grande profeta. Eliseu falava isso. E no meio dessa conversa desce uma nave, que eles chamaram de carruagem de fogo. Desce uma nave Anunnaki, com Enki e Marduk. Eles descem, muito iluminados, e Elias e Eliseu se ajoelham no chão e reverenciam eles, como se eles fossem deuses. E era Elias, hein? Evoluidíssimo para a época. Além daquela humanidade.
muito além, um visionário. Mas ele era além daquela humanidade. E no universo? Pois é, o universo era uma criança. Quando ele reencarnou como João Batista disse, no reino do Cristo eu sou o menor. Então, ele disse, eu sou o menor. Só que para a Terra, ele era muito grande. Ele era pequeno no reino do Cristo no universo, mas na Terra ele era bem grande. E isso acontece com muitos que descem aqui. Então, Elias foi para dentro da nave. Eliseu não teve permissão para entrar. E Eliseu falou, o que eu vou fazer? Elias disse, instrua-os. E os Anunnakis também. Instrua-os com os conhecimentos que já foram trazidos. Fica repetindo o que eu ensinei. Elias falou, você vai ficar repetindo o que eu ensinei para eles. Porque eu vou voltar com coisa nova. Os Anunnakis também falaram, ele vai voltar com informações novas. Enquanto ele não volta, você fica ensinando os conhecimentos que já foram trazidos. Que já vai ser o suficiente para eles. Quando Elias começou a pregar, voltando um pouco, quando Elias começou a pregar, Elias se escondeu. Porque o que ele dizia era muito para a cabeça e as pessoas queriam linchá-lo, queriam bater nele. Ele se escondeu dentro de uma caverna para não ser agredido. Olha isso! Porque os primitivos daquela época não estavam entendendo o que ele dizia, dizendo que era loucura, dizendo que ia bater nele, que ia matá-lo. É diferente hoje em dia? Não é não, né? Pois é. Como se 1800 anos antes de Cristo fosse muito tempo de lá para cá, né? Como se fosse muito tempo, de acordo com os Ecrans, os éons, os tempos cósmicos. Isso não é nada, gente. Isso aí é um milésimo de segundo no universo. Não é nada. Então, no ano 2025, não pense vocês que vocês estão no futuro, não. Tá bem atrasado. Aqui ainda tem pessoas brigando por causa de religião, de política, de futebol. Ainda tem isso aqui? Aqui tem preconceito de cor. Aqui tem conflitos de um país com outro, um destrói o outro, um joga bomba no país do outro. Que evolução que tem aqui? Aqui tem ladrão, tem traficante de drogas. Tem gente fofoqueira, orgulhosa, arrogante, invejosa, ciumenta. Gente que zumbeira, que gosta de uma briga, gosta de uma confusão. Caluniadores, difamadores, mentirosos. Qual a evolução que tem aqui? Isso aqui é um inferno, pô. Isso aqui é um inferno. De luz não tem nada aqui. Isso aqui está muito longe do céu, vamos dizer assim, para que possa ser entendido. Está muito longe de um mundo evoluído, onde verdadeiramente vive gente fraterna e amorosa. Está muito distante, mas está muito longe. Elias subiu na nave dos Anunnakis. Enki e Marduk. Chegou na nave. A comporta fechou. A nave subiu e foi em direção ao universo profundo. Elias ficou vendo da janelinha o planeta Terra se distanciando e ficando pequenininho, uma bolinha azul. E se estarreceu com aquilo, ficou louco. Por quê? Porque Elias estava na Matrix. Apesar de falar coisas que não eram da Matrix, ele ainda estava na Matrix. Então ele saiu da Matrix na marra, à força. E ele percebeu que aquilo era muito pequeno, que era muito pouco, que as pessoas que estavam lá estavam se preocupando com coisas minúsculas, brigando por coisas bobas, que aquilo não era nada no universo, que aquilo era uma poeirinha. E o Elias percebeu o quanto eles eram pequenos, o quanto eles eram inferiores, o quanto eles eram atrasados, o quanto eles não eram nada no universo, o quanto eles estavam perdendo o tempo deles com besteira, quando deveriam estar juntos, unidos e todos se amando. Ele percebeu
que aquela ganância que eles tinham, que aquelas lutas que eles tinham uns contra os outros, que eles se matavam, ele percebeu que as discussões por convicções, religiões e doutrinas, ele percebeu o quanto aquilo era pequeno, que as calúnias, as difamações, as mentiras que uns encontravam uns contra os outros, as contendas, as separações e as brigas, não eram nada que quando eles eram uma ameba, um protozoário no universo. É brincadeira? Percebeu o quanto eles eram pequenos? Santo Deus! Santo Deus! Ainda estamos assim nos dias de hoje? Já passou do tempo de mudar. Acabou. Por isso estamos falando assim agora. Porque nós sabemos como chamar a atenção de vocês. Ninguém aqui vai falar línguas estranhas. Rabaranata, Tekaranchova, ninguém vai falar nada disso. Ninguém aqui vai dizer que vai curar o câncer de ninguém. Ninguém aqui vai fazer mágica. Quando falar alguma língua estranha, uma palavra ou outra, e aí quando falar verdadeiramente será as línguas dos anjos, e com certeza vai ter alguém para interpretar tudo. Quando as línguas dos anjos são faladas de verdade, vai aparecer alguém para interpretar, um filho de Deus para interpretar. Pode ter certeza. Então eu vou dizer que isso pode acontecer sim. E se acontecer, Deus vai trazer alguém para interpretar. Não ficar brincando na internet num animismo puro, que não está falando língua estranha nenhuma. Está querendo aparecer, está querendo se mostrar, falando não tem nada. Qual é o ensinamento moral disso? Quem é que vai crescer com esse tipo de língua? Para de dar show. Estuda e dá uma palestra decente para os outros evoluírem. E você também que está precisando. Porque você está fazendo papel de palhaço na internet. Sou eu, Senhor, o teu Deus, que estou falando isso. Minha obra não é brincadeira. Minha obra não é circo. Minha obra não é circo. Se você está criança ainda e não tem maturidade para falar, não fale. Meu filho não vai fazer mágica, não. Meu filho vai falar e vai emanar o meu espírito que está sobre ele. É isso que ele vai emanar. O amor imensurável que eu tenho forte nele. É isso que a gente vai fazer. E consertar os que estão tortos. Consertá-los. A vida de um profeta de conserto é sozinho, porque as pessoas não o aceitam. As pessoas o repudiam, porque não suportam ouvir as verdades. Mas o meu filho vai falar, porque o meu espírito está sobre ele e eu o sustento. E ele vai seguir todas as minhas instruções, mesmo que vocês achem que é loucura. Porque vocês não sabem nada. Não sabem nada. E eu não estou falando com os meus filhos que querem. Eu estou falando com aqueles que são rebeldes. E principalmente aqueles que mais estudam. Que esses são os piores. São esses que mais estudam que eu tenho que levar à reencarnação, tenho que levar para nascer de novo e esquecer tudo. Porque está tão enraizada a doutrina, estão tão convictos das suas crenças, que ninguém tira mais. Então depois que desencarnam, eu tenho que levar ao esquecimento, tenho que nascer de novo, colocar num novo planejamento para que possa abrir a mente. Elias, na nave, começou a se afastar do planeta Terra, viu o universo profundo e disse:
o céu. O Anunnaki veio e disse, sim, um pedaço dele. Um pedacinho bem pequeno. Porque é muito maior que isso. O Anunnaki foi muito educado com ele e disse, pare de nos venerar como deuses, nós somos irmãos. Eu sou o seu irmão, mais velho, tenho mais conhecimentos do que você, sou mais evoluído do que você, e eu estou aqui para te instruir, para que você evolua mais e leve esses conhecimentos de novo para a Terra para instruir os que estão lá, para que eles possam crescer mais. Porque o maior prazer de um espírito evoluído, é instruir aqueles que são menos adiantados. Então o Anunnaki disse, para de me venerar como um deus. Eu sou seu irmão. Eu não sou melhor do que você. Eu sou apenas mais antigo e mais evoluído. Só isso. Isso não me faz melhor do que você. E eu estou aqui para te ajudar. Não te enxergo como inferior. Você é inferior na evolução, mas não como espírito. Nós somos irmãos. E nós somos um só. É assim que o espírito evoluído fala. Ele é sincero. Ele vai dizer, eu sou mais evoluído sim, e mais antigo, mas não melhor do que você. Nós somos iguais. Deus ama a mim e a você igualzinho. Não tem privilégio. É assim que um espírito evoluído fala, é assim que o Anunnaki disse. E aí o Anunnaki disse que ia instruí-lo por um tempo, por alguns anos terrestres. E depois ele ia voltar para a Terra. Quando o Anunnaki o levou, foi muito bem tratado na nave, com muito carinho, o levou para um determinado compartimento da nave. Ele encontrou outros seres humanos que também foram abduzidos. Sabe quem estava lá? Um deles? Moisés. E quando Elias se deparou com Moisés, que Moisés disse, eu sou Moisés, Elias disse, como que você é Moisés? Moisés está morto. Há muito tempo que ele já morreu. Moisés está morto. Há muitos séculos que Moisés morreu. Moisés disse, não, Elias, eu estou vivo. Eu recebi uma espécie de substância, um incremento energético celular que foi injetado no meu corpo, que prolonga a minha vida por muito tempo. Com saúde, sem envelhecer. Forte. Eles conseguem prolongar a minha vida até mesmo por milênios. Não para sempre, mas conseguem prolongar por muito tempo. Sabe para quê? Para estudar, para evoluir, porque conhecimento é poder. Quanto mais você estudar os conhecimentos certos, colocá-lo na sua cabeça e também no coração e usá-los de forma correta, você vai se tornando um semideus. Quanto mais conhecimento, mais poder. Mas você vai usar esse poder para o bem. Você vai usar para instruí-los. Você vai compartilhar com eles. Você não vai usar esses conhecimentos para dominá-los, para castrá-los, para colocar correntes neles, porque isso é coisa de gente ruim. Você vai usar os conhecimentos para libertá-los. Cativos que eles são, você vai usar esses conhecimentos para transformá-los em espíritos iluminadíssimos e livres no universo. Esse é o poder. Se você adquiriu muita evolução e está em alegria, a sua maior alegria vai ser fazer com que os seus conhecimentos sejam transportados para eles e também que eles evoluam e fiquem em alegria. Essa é a sua satisfação, vê-los felizes e iluminados. Esse é o pagamento. E Moisés disse isso para Elias. Disse isso para Elias. E isso seria feito com Elias também. Elias não iria envelhecer mais, nem desencarnar tão cedo. Então Elias começou a passar por muitas aulas lá dentro. Durante alguns anos, como se fosse uma faculdade, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quando ele era instruído, levavam Elias de volta para o planeta Terra. Elias trazia os conhecimentos para as pessoas. E Elias voltava diferente. Ensinava. Muitas pessoas falavam, nossa, mas Elias não envelhece. Ensinava. Depois Elias voltava para a nave de novo. Ficava mais 5, 6 anos lá. Recebia conhecimentos novos.
voltava de novo para a Terra, diferente do que da outra vez, cada vez mais diferente, cada vez mais sensato, cada vez mais evoluído, cada vez menos religioso, cada vez mais com a visão cósmica. E ele fez isso várias vezes. E muita gente evoluiu e cresceu. Mas Pedro, ele fez tudo isso e olha o planeta Terra como está. Gente, muita gente que Elias instruiu ali já nem está mais aqui na Terra. Já foi para mundos mais evoluídos. É brincadeira? Aqui tem um trânsito muito grande, então tem muito espírito atrasado que está aqui há pouco tempo para evoluir. Só que isso agora vai acabar um pouco, porque vai ficar um outro patamar de espíritos aqui. Não vai mais entrar espírito criancinha aqui. Vai começar a entrar gente maior, vai começar a entrar gente mais amadurecida, né? Então os pequenininhos serão transportados para outro lugar se não acompanharem aqui a faculdade. Porque a faculdade agora é faculdade, agora não é mais primário. Né? É isso que vai acontecer. Né? Ninguém vai ser punido, ninguém vai ser castigado, nada disso. Tem gente que vai para o mundo primitivo, mas não quer dizer que é primitivo o mundo, que lá é ruim. Tem mundos primitivos onde todo mundo vive em fraternidade, todo mundo se ama, só não tem tecnologia. Mas todo mundo se ama. São fraternos, são amorosos. Nem sempre viver no mundo primitivo é ruim. Depende de cada pessoa, de cada espírito, o que ele fez, o que ele plantou, né? Depende do que ele plantou. Tem gente que não é ruim, mas não conseguiu acompanhar o progresso aqui, na parte intelectual. E precisava um pouco de intelectualidade também. Eu sei que o moral é o mais importante agora, mas precisava de um pouco de intelectualidade. É amoroso, é fraterno, é muito gente boa, mas está muito limitado. Então não dá para ficar aqui, porque o conhecimento científico agora está vindo mais profundo. O conhecimento de religioso está diminuindo, o beabá está diminuindo. Eu sei que ele é necessário ainda para muita gente e vai continuar por um tempo, mas ele está diminuindo. O conhecimento científico mais aprofundado está entrando. E até mesmo aqueles que não entendem podem não entender agora. Mas ouviram? Prestou atenção? Não entendo nada agora, mas lá na frente vai entender. Lá na frente quando? Nessa vida? Não, pode ser em outra, daqui a muitas. Deus não está preocupado com isso. Vocês é que têm essa preocupação desse tempo de vida aqui. Ai, vamos fazer logo, não tem tempo, vamos correr. Tem que ter nada disso. Ninguém vai morrer. Vai ficar todo mundo vivo. Você só vai sair de um corpo, vai continuar vivo. Ninguém vai morrer. Então para que pressa? Ninguém vai morrer. Hã? Vamos lá. Existe uma lua chamada Titã. A maior lua do planeta Saturno, neste sistema solar. A lua Titã, no interior dela, tem água. Tem muita água. Que tal uma nave daqui da Terra ir lá buscar um pouco d'água? Vocês têm? Mas eu não quero que a nave vá para lá e demore 150 anos para chegar e mais 150 para voltar. Pode ser que quando voltar não tenha mais água aqui, todo mundo já tenha morrido. Eu quero uma nave que vá lá e pegue a água e daqui a 5 minutos traga. Tem? Mas vocês são muito avançados. Vocês têm Ferrari? Vocês têm Porsche? Vocês têm aviões que voam a 2.000, 3.000 quilômetros por hora? Vocês têm um carro que anda a 400 quilômetros por hora? Vocês têm Ducati Street Fighter V4? Vocês têm Kawasaki Ninja? Vocês têm ZH2? Ou seja, vocês têm um monte de carroça que ainda colocam o nome cavalos na potência do veículo. Então vocês ainda estão nos cavalos? Na Lua Titã, em Saturno, existem bases
extraterrestres. Sim, extraterrestres. De extraterrestres evoluidíssimos. Extraterrestres, muitos deles que definem os destinos das humanidades deste sistema solar. Principalmente do planeta Terra, onde é o jardim de infância, que tem que ter um monte de monitor, porque se deixar as criancinhas sozinhas, as criancinhas se estraçalham. Né? Então, nossa, vai ser difícil colocar o nome dos espíritos nesse vídeo, hein? Melhor botar Pedro e muitos, hein? Quem tá falando agora, vocês sabem quem é. Nossa, como nós esperamos por esse momento. Tem hora que eu puxo a minha barba extrafísica com tanta força de alegria que eu vou depilá-la extrafisicamente. Mas esperamos muito por esse momento. Onde iria acontecer o que vocês nem imaginavam que ia acontecer, porque vocês não sabem de tudo e seus livros não têm tudo. Existem planejamentos na espiritualidade que vocês não sabem que vai acontecer. Muito menos o seu Chico Xavier sabe. O homem não sabe. Os anjos não sabem. Nem o filho sabe. Só o pai. Na Lua Titã tem bases extraterrestres. Bases extraterrestres. E lá, nessas bases, os extraterrestres não são de uma raça só. São extraterrestres de várias raças. Eles se comunicam, eles interagem, eles conversam entre eles, eles planejam as coisas. Sabe por quê, gente? Porque eles sabem, são civilizados, eles sabem conversar entre eles, se amando e aceitando as diferenças e os costumes que cada um tem no seu planeta, que são diferentes as culturas. Eles sabem viver em comunidade sem brigar uns com os outros por causa de culturas diferentes. Eles já cresceram. Eles já cresceram. Então ali você vai encontrar um Etherian, um Anunnaki Etherian, você vai encontrar um Pleiadiano, você vai encontrar um outro ser de Orion, você vai encontrar um ser de Alpha Centauri, você vai encontrar um ser de uma galáxia distante, você vai encontrar até mesmo um ser de outro universo, fora de Nebadon. Todos juntos, cada um numa forma diferente. Eles convivem bem porque eles não têm preconceito. O baixinho, carequinha, fala com outro que é altão, que tem cabelo. O extraterrestre, que tem a pele verde, fala com outro extraterrestre que tem a pele azul, tranquilo. Ele não tem preconceito com o outro irmão porque ele tem a pele cinza e o outro irmão tem a pele verde, não. Porque isso é coisa de criança, preconceito com pele, coisa de gente atrasada, primitiva. Tem extraterrestre ali que tem 2 sexos, tem extraterrestre que tem um sexo só, tem extraterrestre ali que tem 10 sexos. E eles não têm preconceito com o outro porque o sexo do outro é diferente. Eles se amam, eles não são crianças não, eles não são atrasados não. Isso é coisa de gente menos adiantada, atrasada. Eles se respeitam e se amam, independente das diferenças, eles são fraternos. E eles ficam resolvendo ali os destinos das humanidades. Então teve reunião que aconteceu entre 1914, teve reunião que aconteceu entre 1914 e 1918. E teve reunião que aconteceu entre 1939 e 1945. Que datas são essas? Pois é, os conflitos, né? O primeiro conflito e o segundo conflito, onde as criancinhas se destruíram e não resolveram nada. Só atrapalharam tudo. Né? Porque gostam disso. Né? De atrapalhar tudo, de destruir com tudo, de atrasar a evolução dos outros. E de adquirir karmas. Adoram karma. Ai, gostam muito de karma. Adoram sofrer. Então eles tiveram que fazer reunião, conversar. Ó, os caras vão se destruir lá. Ó. Os caras conheceram umas arminhas aí perigosas.
Capaz de se destruírem bastante, hein? E aí, vamos fazer o quê? Hein? O que a gente pode fazer aí? Nós não podemos interferir, mas também não vamos deixar eles destruírem o planeta. Não é permitido. Então, algumas coisas eles deixaram. Ai, Pedro, então por que eles não impediram? Gente, não é assim que funciona. Tem que deixar acontecer, porque através da dor eles crescem. Uma hora vai ter que parar. Vai chegar uma hora que vai falar assim, olha, gente, não tá dando certo isso. Toda hora a gente briga, se mata. E a gente só arruma problema. Eu acho melhor a gente se unir e a gente ficar amiguinho, né? É melhor, hein? Mas tá demorando, hein? Pra chegar a essa conclusão, né? Tá demorando bastante pra chegar a essa conclusão. Por isso tem que ter uma palestra dessa, pra chegar a essa conclusão logo e parar com isso. Porque os caras estão aqui em cima. Ah, mas eu não tô enxergando, hein? Você tá na bolha, na bola de gude, enxerga. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Sabe por que eles não se mostram? Porque não tem maturidade para recebê-los. Então eles não vão se mostrar, mas não quer dizer que eles não estejam aqui. Tenta explodir o planeta só para ver o que vai acontecer. Se não vai ter intervenção extraterrestre. Pensa só, tenta explodir. Tenta só, para ver se eles não aparecem em todas as telas suas de televisão, nos rádios, nos celulares, nos tablets, e fala, ó, acabou, hein? Estamos chegando, entrando, pega todas as armas, leva, desativa tudo, né? Tira toda a comunicação de internet, tira toda a comunicação de rádio, toda a comunicação de telefone, apaga tudo, né, por um tempo, pega a arma de todo mundo, leva, e as criancinhas rebeldes que estão tentando se destruir, eles pega, sabe como? Não vai pegar no corpo físico, não. Já tira já em corpo astral, desliga, corta logo o cordão de prata, bota nas naves e vai levar para encarnar em mundo primitivo. Não vai esperar em desencarnar, não. Vai cortar o cordão de prata de todo mundo mesmo que está ajoujado ao corpo físico, tira do pretérito, tira tudo, pega lá o espírito do cara, da galera, e bota em mundos primitivos e vai lá, joga lá, toma, se destrói aí agora, pra você vai conseguir. Só que vai chegar lá, vai encontrar uns macacões fortões de 15 metros de altura, umas bestas bem grandes, que aí vocês não vão ter tempo de brigar, vai ter que se unir, aí vocês vão ter que se unir à força pra tentar sobreviver, né? Pra tentar sobreviver. Aí não vai ter tempo de brigar, não vai ter tempo de pensar em briga, vai ter que todo mundo se unir pra sobreviver. É isso que eles vão fazer. E só vai ficar aqui quem quer amor, quem quer amizade, quem quer crescer, quem quer evoluir, é quem vai ficar aqui. Tenta destruir o planeta só. Tá achando que isso aqui não tem dono? Tá achando que é o homem daqui que é o dono do planeta? É o conceito cósmico que está aqui falando. É o Conselho Galáctico que está falando aqui. Desse jeito, bem humano, para entender. Ah, o extraterrestre não fala assim. Vai nessa. Nós falamos do jeito que vocês entendem. Nós usamos a roupagem, nós usamos o arquétipo que vocês entendem. Deixa de ser burro, vai estudar. Entre a gente lá, a gente não fala assim não, é totalmente diferente. Mas aqui a gente fala desse jeito, a gente pega o arquétipo, que chama a atenção de vocês, e fala assim. Então eu posso dizer que eu sou um Exu, posso dizer que eu sou um preto velho, posso dizer que eu sou uma pombagira, eu posso me transformar no eu me transformo no que vocês querem, no que vocês acreditam. O importante é a mensagem que eu vou trazer. Porque já passou do tempo de criancice, né? Na internet, os religiosos estão se degladiando, um destruindo o outro, um caluniando o outro por causa de convicções. É brincadeira? Então lá na Lua Titã, voltando lá, um ser de Órion disse, eu tenho uma faculdade psíquica, vamos tentar ajudar, né? Que os caras estão querendo se matar entre 14, 18, 39 e 45. Vamos tentar ajudar alguma coisa. Eu sei que a gente não pode interferir, mas vamos tentar ajudar alguma coisa? Vamos tentar ajudar alguma coisa. Não vai fazer um efeito, mas vai ajudar alguma coisa. Vai impedir algumas coisinhas. Já é um passo. É o máximo que eles podiam fazer. E não deixar destruir o planeta. É o que eles podiam fazer.
Então, um ser de Órion falou assim, eu tenho uma faculdade psíquica que eu consigo me corporificar entre os humanos terrestres. Sabe o que é corporificar? É como se ele encarnasse aqui. Só que ele não vai encarnar. Ele tem uma faculdade psíquica, é como se ele se transformasse num agênere e adquirisse um corpo físico muito parecido, igualzinho dos seres humanos daqui, e convivesse entre vocês. Ele consegue sustentar essa forma humana, por mais ou menos 5 meses. Depois de 5 meses ele não consegue segurar e ele se transforma no ET que ele é. Mas ele pode ser etérico. Se ele se transformar no ET que ele é, na frente de vocês, o máximo que vai acontecer é vocês verem o corpo desaparecendo e depois não vão enxergar mais nada, porque ele é etérico. Mas ele não vai deixar isso acontecer. Quando estiver próximo a não conseguir mais, ele volta. Ele volta. Então eu vou me enturmar lá entre eles. Como eu sou de Órion, eu sou muito mais evoluído do que eles, sou inteligentíssimo, eu posso virar um político. Eu posso virar um jurista. Eu posso virar alguém que trabalha na justiça. Eu posso virar um professor para ensinar as crianças para elas não repetirem o que os pais estão fazendo. Eu posso ser um professor numa escola para ensinar as crianças o que os pais não estão fazendo. Claro, não vamos falar de forma espírita, de forma religiosa, porque dentro da escola tem gente, as crianças são de outra religião e os pais não vão aceitar. Então eu vou falar de uma forma generalizada, conceitos espirituais, sem ser religioso, né, de uma forma bem generalizada para que não tenha problema. Aí eu ensino as criancinhas e as criancinhas pelo menos não vão fazer a besteira que os pais estão fazendo. E quando as criancinhas forem voltar para casa, né, porque elas não vão ficar na escola um tempo, depois volta para casa, vai falar pro papai e mamãe, papai, mamãe, o professor me ensinou hoje o que é o amor, o que é a fraternidade. Meu filho, às vezes o papai e a mamãe é um presidente, né? É um presidente de um país, né? É um senador, né? Olha como é que é a jogada. O professor me ensinou o que é fraternidade e amor. Meu filho, o senador lá que está tentando fazer um conflito, né? Tentando causar a palavra com a letra G, né? Aí fala assim, meu filho, o que ele ensinou? Ele ensinou, pai, que coisa que um país brigar com o outro e eles se matarem, que os governantes que se matam é coisa de criança, é coisa de gente atrasada, menos adiantada, criança espiritual. Ele disse que é coisa de gente ruim. Ele disse que Deus vai castigar essas pessoas, não importa quais são os motivos, papai. Aí o papai vai... E o papai é o senador que está fazendo guerra, senador de um país, ou é um presidente, e vai ouvir essa do filhinho, que foi instruído por um ET disfarçado num corpo humano. Tá entendendo como é que funciona aqui na Matrix? E vocês nem percebem? É isso. Só que aí o idiota vai lá e mesmo assim faz a guerra. Mas tá pensando no que o filho disse. O que o filho disse ficou gravado. Ficou gravado. Então não precisou o ET corporificado como humano falar pro cara. Ele passa pro filho do cara e o filho do cara vai falar pro cara. Pronto, a energia do ET foi no filho, o filho foi pro pai, pronto, foi passada a mensagem. Vai de 2 em 2. Jesus é um só. Ele é onipresente num determinado raio de distância, não no universo inteiro, ele é onipresente. Então ele tem que ensinar para um monte de gente e mandar o vá de 2 em 2. O 2 em 2 não é para uma cidade somente, para o estado. Abre a mente, né? Abre a mente. O de 2 em 2 também pode ser para um planeta. Vai 2 para esse planeta, 2 para esse planeta, 2 para esse planeta aqui, ó. Aqui tem um monte de gente, vai de 2 em 2. Agora, não, vai viver 150 anos, 120 anos. Quando desencarnar, né? Quando desencarnar, aí vai de 2 em 2 para outros mundos, para ensinar lá o que foi aprendido aqui agora. É o de 2 em 2. Tá bom ou tá ruim? Pois é. Tá entendendo a importância da palestra? Por isso que os trevosos encarnados e desencarnados, principalmente os encarnados, tentam destruir com tudo. Entendeu? Por isso essa quantidade de calúnia, difamação gigantesca na internet contra ele. Que tá incomodando. É muita luz, é muito pra cabeça. A árvore que dá muito fruto, vai tomar o quê? Pedrada. Quem se destaca aqui na Terra, toma pedrada. Não só por inveja, porque inveja, nossa, inveja é gigantesca. Nossa, eu já tenho um canal há 30 anos.
há 20 anos, não consigo mais do que 500 visualizações, 1000 visualizações. Esse cara chega agora, tem 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, eu vou destruir. Eu não consigo igual? Tem gente que até fala, não, vou fazer o seguinte então, eu vou incorporar entre aspas, todos os espíritos que incorporam nele, trazer mensagem, então eu vou ter o mesmo sucesso que ele. Tentaram fazer isso, não conseguiu. Não tem luz, pô, não tem energia, não tem inteligência, não tem evolução espiritual. Como é que vai conseguir? Não fala na mesma profundidade, não tem conexão com Deus, não pode ser inspirado. Ó, tá falando que falta 5 minutos, não falei nada ainda. O que a gente faz agora? Tem quanto tempo de palestra? 1h50. Só que eu ainda tenho muito para vos falar. Só que o tempo está acabando porque aqui só pode falar 2 horas. Sim, aqui só podia falar 2 horas porque era programação do local, não tem problema nenhum. Então vamos programar mais palestras, né? A menina que está sendo intuída e inspirada para que o Pedro faça palestras aqui no Rio de Janeiro também. O trabalho anda sozinho. O Pedro não precisou fazer nada, minha irmã. Tá vendo o que é a luz? A luz é isso. Não adianta tentar destruir. Sabe o que a espiritualidade faz? A espiritualidade manda a reencarnação um espírito cheio de luz, com muita luz. E tem um monte de trevosos, um monte, que tentam lutar contra ele há muito tempo, encarnação após encarnação. Só que chega uma hora que não dá mais tempo. Aí sabe o que a espiritualidade faz? A espiritualidade fala assim, Deus fala assim, então, acabou, já muita vida, o anjo está tentando de tudo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar o anjo à reencarnação e nós vamos pegar 30 de vocês e vamos colocar o anjo como médium e os 30 como médium. Vamos colocar todo mundo junto. Para trabalhar com a mediunidade. Um centro universalista. Tá bom ou tá ruim? O anjo no meio de 30 demônios. Que já tentam lutar contra ele há muito tempo. No início, vai ser uma maravilha. Nossa, como você é maravilhoso! Teu espírito está dividido em 5, tu é muito evoluído. Eu vou com você até o fim. Eu amo você. Mas chega uma hora que o anjo veio para consertar esses 30 demônios. Então ele só vai falar verdade, 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 verdade. Chega uma hora que eles não aguentam. E toma, não aguento mais ouvir verdade, não aguento. Vamos traí-lo. Vamos nos voltar contra ele. Entendeu? É assim. Só que o varão de guerra tá cheio de Deus dentro dele. E quem manda não é o homem, é Deus. E ele tá cheio de autoridade. E às vezes é difícil dele se manter no corpo. O corpo o incha. Não é porque ele treina, não. O corpo incha porque é o espírito querendo explodir o corpo. Eu tinha muito para falar para vocês, mas... É Arianda Erenenai que está falando agora. O espírito que habita esse corpo. Eu tinha muito para falar para vocês. E eu vou falar muito mais. Eu só estou começando. Nós vamos consertar tudo que tentaram destruir. Acabou para os répteis. Acabou para os draconianos. Acabou para os trevosos, porque a luz chegou. E quando a luz chega, o inferno treme. Porque na luz tem Deus e vocês não são maiores do que Deus. Eu estou falando, não é com todos não. Mas com uma grande quantidade de pessoas. Vou finalizar com mais uma informação, porque eu tinha muita coisa para falar ainda. Eu tinha mais de 3 horas para falar. Existem seres extraterrestres pleiadianos que são chamados de os transporters. Transporters. Se transportam. Os entrantes. Eles conseguem se acoplar num ser humano qualquer e conviver sem atrapalhá-lo. Não vai vampirizá-lo, nada disso, porque ele não é trevoso, ele é da luz. Para ficar presenciando tudo que acontece, intuindo e inspirando a pessoa, sem saber que ela vai ser intuída e inspirada. E até ajuda aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa acha até que é o mentor espiritual dele. Não é. Só que esse pleiadiano sabe que aquela pessoa vai desencarnar em determinado momento. Pode ser de um acidente, alguma coisa. Ele sabe. Quando aquela pessoa está desencarnando e o cordão de prata está sendo rompido, o pleiadiano entra no corpo e toma a identidade da pessoa. Para trabalhar para a luz.
para fazer o bem. O espírito da pessoa já saiu. O pleiadiano toma o corpo dela. O pleiadiano tem tanto conhecimento que ele pega um pedacinho do cordão de prata que ficou e se conecta no cordão de prata, se conecta no corpo, em cada célula, cada molécula, cada átomo do corpo físico. E o pleiadiano vive. E ninguém vai desconfiar que tem outro espírito ali. Porque ele quando ele entra, ele escaneia todas as lembranças, tudo que está gravado no cérebro físico da pessoa, né? Ele tem tudo da pessoa, todas as informações daquela encarnação, então ele vai agir como se fosse a pessoa, mas as pessoas mal sabem que é um extraterrestre que está ali. Ele vai voltar para casa, ele vai falar com a mãe, vai falar com o pai, mãe, meu filhinho, vem cá, e é um extraterrestre que está ali, o cara já morreu. Isso existe. E aí, de repente, ele vai ensinando, mas ele vai devagar, ele não vai enfiar o pé na porta para as pessoas, não chama a atenção das pessoas. Ele pode até fingir que está estudando os livros espirituais, depois ele vem trazendo um monte de conhecimento. Ele vem ensinando para o pai, para a mãe, para a família toda, e ele faz... São inúmeros os serviços, tudo para evoluírem. Gostaram dessa informação? Eu tenho muito mais para falar. Só que nós vamos ter que finalizar, porque não tem mais tempo aqui no ambiente. Mas vai ter muito mais palestras. A espiritualidade está programando para ter mais palestras no Rio de Janeiro. Assim como está tendo em São Paulo. Vai ter muito mais em São Paulo. E ninguém, absolutamente ninguém das trevas pode impedir isto. Quem aproveitou a oportunidade, aproveitou. Quem não aproveitou, já era. Acabou. Foi cego espiritual, teve oportunidade de receber direto da fonte. Não entendeu? Acabou o tempo. Deus disse, acabou o tempo. Sai. Que a luz, a paz e o amor da fonte criadora esteja nos seus corações. Graças a Deus, muito obrigado.